Olá, amigo do Cemitério News. Estamos no Centro de Mídias para tratar sobre um tema muito legal, Lima Barreto e a sua literatura, parte 2. Meu nome é César Augusto, sou professor de História do Colégio Militar do Tocantins e convidei o professor Rafael Machado para dar sequência nessa temática muito bacana. Quanto a você, curta, compartilhe, esteja conosco. Até daqui a pouco. Estamos de volta. Beleza, professor Rafael? Tudo ótimo. Você aqui outra vez, Rafael? Quanto tempo, né? Finalmente nos reencontramos. Bacana, Rafael. Rafael, lembrando o nosso espectador que a primeira parte nós falamos da parte histórica. Correto. Né? E agora nós vamos entrar na parte literária. Sim. Do Lima Barreto. É isso mesmo? Sim. Faça a introdução do tema para o nosso público. Bem, nós falávamos sobre a relevância de Lima Barreto, né, como um espectador não só dos fatos, mas também alguém que teve uma visão muito crítica do processo de transformação urbana e social que se deu no Rio de Janeiro, ali entre a passagem do século XIX para o século XX, e a forma como ele trouxe isso para a sua obra literária também. Bacana. Lima Barreto nascido em 1881, filho de pais livres, mas a mãe dele era descendente de escravos, né? E neto de pessoas escravizadas, ou seja, os avós eram escravos. Lima Barreto trouxe em sua escrita uma abordagem autobiográfica. É uma parte que nós vamos discutir isso aí, porque Sim. quando ao ler Lima Barreto, a gente vê um pouquinho da expansão de sua personalidade, né? Explorando suas próprias experiências e as injustiças enfrentadas por pessoas negras em uma sociedade pós-abolição. Sua obra literária, que inclui romances como Memórias do Escrivão Isaías Caminha, O Triste Fim de Policarpo Quaresma e Clara dos Anjos. Acho que aqui já estão destacados os 3 principais personagens. Estou correto, meu amigo? Sim. Beleza. Bem como crônicas e contos, né, foi marcada por uma forte crítica social. Ele denunciava não apenas o racismo, mas também atacava a República e a imprensa e os estrangeirismos que permeavam a sociedade brasileira da época. No podcast parte 1, até falamos desse caráter nacionalista, onde Lima Barreto ele vai se posicionar contrário às ideias europeias, essa imitação do Rio de Janeiro à la francesa. E na literatura, a mesma coisa. Sim. E provavelmente é por ele não ter sido um adepto do estilo europeu de escrever literatura, é que ele ficou de fora da Academia de Letras. Se eu tiver alguma coisa errada, você me vai corrigindo. Está correto, né? Então, beleza. Vamos falar de um personagem, Isaías Caminha. Descreva esse personagem, a relação dele com Lima Barreto, etc. A questão do Lima Barreto é importante destacar que a sua literatura ela está muito entremeada tanto da vida do próprio autor, como também do contexto histórico em que ela foi escrita, né? Por isso que eu gosto de dizer que Lima Barreto ele foi um historiador amador e um sociólogo empírico, porque ele promove muita análise social em suas obras, né? As questões raciais elas estão muito presentes, como também ele registra muitos fatos, né, da sua época. É muito interessante. Ele é uma janela, né, para diversas discussões, como eu coloquei. E no caso de Isaías Caminha, traz muito a própria experiência do autor, dentro desse contexto social da época. Uma pessoa negra que tinha ambições, mas que não alcançou, né, que se sentia marginalizado, se sentia preterido pela sorte, né, pelos caminhos da vida, mas que transformou isso numa espécie de impulso para poder ter a sua resistência, né? Lima Barreto nunca baixou a guarda, vamos dizer assim. Isaías Caminha, eu vi uma aula de uma historiadora, antropóloga, na verdade, Lilia Schwartz, né? Lilia Schwartz. Ela é historiadora por conta de várias obras históricas, então não é só o diploma que faz um profissional. Mas, se eu não me engano, a graduação dela mesma, a formação é antropóloga.
Mas não importa. Ela fala de Isaías Caminha como ele era um jornalista Sim, fracassado. Eu não, e ele tinha, ela até discute de como se fosse uma representação do próprio Lima Barreto. correto. Essa leitura, ela é Descreva essa assim. leitura ela é muito recorrente mesmo, porque demonstra um pouco a trajetória dele, né? Um dos primeiros empregos do Lima Barreto foi como tipógrafo, que inclusive foi o trabalho que o pai dele também teve por muito tempo, né? Aí, ó. Tipógrafo era, para quem não sabe, era um emprego do século passado, né? Em que a pessoa que montava as letras para a paginação de um jornal. Você que era responsável pela formação da chapa para impressão, né? De material gráfico. Então ele estava. E era uma porta de entrada que muitos usaram, né, diversos escritores da época usaram como para frequentar a redação de jornal, para conhecer pessoas, ter contato, né? O tipógrafo ele era um emprego que era uma porta de entrada para muitas oportunidades, para quem tinha esses elãs, né, intelectuais. E o Lima Barreto não foi diferente. Mas no caso dele, além dessa questão de oportunizar o contato com esse ambiente jornalístico, foi também uma necessidade de vida, né? Com a morte do pai, ele precisou ser o homem da casa, vamos dizer assim. Você tem esse livro aí do Memória do Escrivão? Acredito que sim. Eu trouxe aqui, gente, algumas obras do Lima Barreto, não todas, né? Para apresentar e debater. Essa é uma coleção que eu indico. Eu acho ela... Qual é a câmera? É Câmara 1. Câmera 1. É uma coleção que eu indico, que eu acho muito boa, muito interessante, que é da Penguin Companhia das Letras. É uma associação que a Companhia das Letras tem com uma editora inglesa, né, que é a Penguin. E qual é o diferencial dessa coleção? São os textos acessórios. Toda literatura, que nós chamamos de literatura clássica, né, que são esses livros que estudamos na escola, é muito importante ter uma contextualização para que ela seja melhor apreendida. Você lê Machado de Assis em um texto cru, hoje em dia, muitas vezes não dá o respaldo para que o leitor tenha uma referência maior do que está sendo abordado, do que está sendo citado, não compreender melhor qual é a proposta do autor. Então, para a gente não ser privado disso, eu sempre recomendo livros literários com textos acessórios. E esses são bem acessíveis. Aqui tem, não vou dizer as principais obras de Lima, porque para mim todas são, mas são boas referências. São os 4 volumes que saíram dessa coleção da Penguin Companhia das Letras. Numi Ninfa, que tem um forte aspecto político. Vamos dizer assim, na obra do Lima Barreto, tanto tem obras de cunho social como obras de cunho de crítica política. Sim. Né? Numi Ninfa é um deles. Recordações do escrivão Isaías Caminha. É esse que nós estamos conversando. Correto. Esse aqui já é uma questão de um livro com apelo social, vamos dizer assim, dentro dessa vertente da obra do Lima. É o primeiro livro dele? Acredito que sim, se eu não me engano foi. Tá. Na verdade, a obra literária do Lima Barreto ela foi escrita concomitante em diversos períodos, mas a publicação é que foi sendo espaçado ao longo do tempo. Bacana. Um exemplo mesmo desse, que é uma das minhas obras favoritas, que é Clara dos Anjos, está até um pouco maltratado, né? Clara dos Anjos foi publicado póstumamente, mas foi um dos primeiros textos dele a ser escrito. Ah, então não foi assim uma sequência, né? Não houve uma sequência. Ele foi escrevendo em parte. Ele foi escrevendo e tinha as dificuldades para publicação da obra, enfim. Era publicado em jornais, né? Era, os folhetins. Os folhetins. Isso. E aí, esse aqui é o grande clássico mencionado dele, né? Triste Fim do Policarpo Quaresma. Além dessas obras, tem essa daqui, que é sensacional, Os Brusundangas, que é outro livro dele que tem essa vertente política, de crítica da Primeira República, né? E, por último, que eu trouxe aqui para apresentar essa obra de cunho de extremamente pessoal, personalíssima, na verdade, né? Que esse livro, esse volume, reúne 2 obras do Lima Barreto, que é Diário do Hospício e O Cemitério dos Vivos. O Diário do Hospício é um texto autobiográfico mesmo, não tem cunho ficcional, que relata a vivência que o Lima Barreto teve durante suas passagens no manicômio, que ele foi internado, os problemas que ele foi tendo por conta do alcoolismo. E O Cemitério dos Vivos é uma proposta de romance que ele não chegou a concluir em vida.
que também é uma história que se ambienta dentro do manicômio, um sanatório, que é para onde as pessoas viciadas eram levadas na época. É um livro muito forte, muito impactante, né? Essa imagem mesmo do Lima Barreto, que muitas vezes nós temos como referência, ela foi tirada já nesse último período de sua vida. Legal. O jovem de 15 anos, 18, Óbvio. não está adaptado e acostumado a andar na rua e encontrar um hospício, né? Era chamado de hospício. Depois foi mudando o nome, sanatório, manicômio, né? Manicômio. Mas eu, que já tenho umas décadas a mais, eu ainda cheguei a me deparar com construções, andava de ônibus nas ruas e encontrava o manicômio ali, né? Inclusive já acompanhei uma estagiária, né? Eu tenho um curso de saúde no passado e eu passei por uns estágios assim, eu vendo os profissionais, eu achei um local muito complicado. Então, é curioso isso. Hoje em dia, a saúde, a medicina tem um outro entendimento sobre essas questões. Da saúde mental, sim. E o Lima Barreto, ele era um cara controverso, porque ao mesmo tempo que ele criticava os literatos de sobremesa, ele criticava quando ele era excluído da Academia Brasileira de Letras. Cenário cultural. Aí eu quero saber se ele realmente queria fazer parte ou não, porque ele criticava, mas quando ele ficava de fora, ele criticava mais ainda. Essa personalidade paradoxal do Lima Barreto. Faça um comentário sobre isso. Eu queria até aproveitar o gancho, professor, da sua pergunta, para exaltar o trabalho da Lilian Schwartz. Sim. Porque, assim, de uma forma geral, muito do reconhecimento literário do Lima Barreto veio após a sua morte. Ele era uma figura conhecida, vamos dizer assim, em seu tempo de vida, mas o reconhecimento da importância de seu trabalho, da inovação que seu trabalho trouxe, a questão do uso de uma linguagem mais informal, mais fluida, ela foi muito inovadora, ela estava à frente de seu tempo, né? São aspectos que foram ganhando força só mesmo após a sua morte. Ele morreu aí nessa situação, de certa forma, até degradante, né, em um manicômio, tratamento do alcoolismo, já estava levando a alucinações e tudo mais, né? Então o reconhecimento ele vai vir ali nos anos 30, nos anos 40, já na chamada segunda geração do modernismo. Os autores desse período, os pensadores desse período, como Carlos Heitor Cunha, que já começam a jogar uma luz, o Alfredo Bossi, né? Começam a jogar uma luz dentro da obra do Lima Barreto. E mais recentemente, a Lilian Schwartz escreveu um monumento, que é uma biografia do Lima Barreto, Triste e Visionário. Eu não estou com ela aqui, mas é uma leitura essencial mesmo, tanto para compreender o autor como o contexto histórico em que ele viveu. A Lilian, ela, através dessa obra, ela fez um resgate mesmo merecido da obra e da personalidade do Lima Barreto. E aí é dentro desse contexto que eu respondo sua pergunta. O Lima Barreto ainda é uma pessoa a ser decifrada em sua completude, como todos os grandes gênios, né? Ainda hoje podemos discutir o que ele verdadeiramente queria, porque para ficar em um aspecto sua obra, você citou já algumas vezes o nacionalismo. Sim. O nacionalismo está presente na obra de Lima Barreto, era criticado, mas ao mesmo tempo ele era defendido. Eu entendi o Lima Barreto como uma alma muito ressentida. Sim. Ele, assim, o ressentimento, eu entendo que ele queria estar entre os grandes. Sim. Ele queria morar no Botafogo e foi enterrado lá. Mas ele criticava os bairros nobres, né, de classe mais alta. Ele criticava o ufanismo e ao mesmo tempo defendia diversos aspectos da nossa cultura. Por exemplo, ele é um paradoxo. Ele era um paradoxo. Contraditório. Muito. Por isso que eu digo, é difícil você decifrar. É um ser humano que ainda está sendo entendido e compreendido. Por exemplo, ele era muito crítico das modas europeias que chegavam aqui, no aspecto musical, por exemplo. Ele falava, isso não é nosso, não diz respeito à nossa cultura, não diz respeito à nossa tradição, às influências que tivemos aqui na formação do nosso povo. Aspectos musicais, ele inclusive, estão muito presentes até no Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? A questão da modinha, que ele dizia que aquilo era música genuinamente brasileira. E aí outra coisa, ele criticava tanto o modernismo que
destino, ironia do destino, ele morreu no ano da semana da arte moderna, né? Em 1922, ele morreu justamente no ano da Semana da Arte Moderna. Ironia do destino, né? E foi enterrado num bairro que não tinha nada a ver com a vida social dele. Tem algum personagem dele que era louco? Que eu me lembre agora, não me né? vem nenhuma memória, não. Aí então, o Isaías Caminha é um reflexo um pouco da alma de Lima Barreto. É um romance com traços bem autobiográficos. Um homem que se apaixona por uma mulher, pede em casamento, é rejeitado. Rejeitado, um cara... Que não é visto como num status social adequado. Um cara excluído da sociedade, basicamente, né? Não é isso? E nós temos Policarpo Quaresma agora. Policarpo Quaresma, ele tem um aspecto diferente do Isaías Caminha, não tem? Sim. Descreva um pouco. O Policarpo, ele acaba sendo um fio condutor para essa discussão de uma identidade nacional que fazia parte do contexto da época, né? Se entender o que nos definia como país, e ele acaba sendo essa figura alegórica, porque ele é retratado como uma pessoa extremamente ufanista e, por conta disso, ridicularizado. Ele exaltava as nossas raízes indígenas, né? Ele falava que o português tinha que ser banido, porque o português era um estrangeirismo, tinha que ser adotado o tupi-guarani, por exemplo, né? Ele falava muito da questão da produção agrária brasileira, que deveria ser autossuficiente e atender de uma forma preponderante às demandas nacionais por alimentos. Eu acho que ele pegou um pouquinho pesado. Mas a ideia é essa. A ideia é um personagem que ridiculariza essas questões ufanistas, que estavam muito em voga. Imagina que o livro ele é ambientado até nos 2 primeiros governos, né, da República, que foi presidentes militares que tivemos, né? A questão da influência da corrente positivista estava muito forte na época. Então, dentro desse balaio, o Policarpo Quaresma ele acaba sendo esse fio condutor, como eu disse, né? Esse reflexo de uma forma muito de escárnio, que ele tratava o tema. Um bobão, um palhaço, né? Ele faz o papel de palhaço, ele é tratado, né, por boa parte dos personagens ao longo do livro, né? Tem um filme chamado... E ele não tem uma noção do próprio ridículo, ele tem uma coisa meio quixotesca nesse sentido, né? Ele não tem noção da forma como ele é visto pelos outros, porque ele é muito centrado em suas obsessões. E é curioso e interessante, né? Teoricamente falando, não existe uma cultura totalmente limpa, sem influência de nada. Todas elas são frutas de encontros culturais. Sim. Que se formaram. Todas, sem exceção. O mito da cultura que não houve influência de nenhuma outra, ela não existe. Às vezes eu vejo nos espaços acadêmicos algumas teses aí, e eu acho que, no fundo, é um mito, como se, olha, o próprio eurocentrismo. A Europa mesma, ela é resultado de confluências culturais árabes, próprio africanos, e vários, né? A própria Europa não é uma coisa só. Entendeu? Temos a Europa eslava, o ocidental, a Europa ocidental, temos o norte da Europa, a Península Ibérica. Sua própria história. Então o próprio termo eurocentrismo, dá até uma tese aí, ó. Ela é um termo generalizante, como se a Europa fosse só a França, só Portugal, só a Inglaterra, né? Verdade. E o próprio Tupi-Guarani, na própria palavra, tem 2 etnias aí, né? Sim. Mas no caso da crítica aos estrangeirismos de Lima... Não, desculpa, aos estrangeirismos por Lima, né? É não considerar o índio, né? Não é isso? Não considerar a raiz indígena, só prevalecer a portuguesa, é isso? Não, isso daí é a forma como ele apresenta o Policarpo Quaresma, né? Mas eu acho que tem a ver também com a questão do cenário artístico, né? E é uma crítica que era interessante de se fazer na sua época. Porque quando a gente fala da literatura, ela sempre estava refletindo o que ocorria lá fora, os modismos, o que nós chamamos de escolas literárias, né? As estéticas literárias que elas foram se renovando ao longo do tempo, elas sempre estavam refletindo o que acontecia lá fora. Não havia um movimento propriamente nosso. Isso é interessante. Por mais que você exalte a originalidade da obra de Machado de Assis, e ela existe, óbvio, ela espelhava muito, por exemplo, quando a gente fala do realismo de Machado,
A gente está falando de uma obra que espelhava muito uma proposta de Gustave Flaubert, por exemplo. Há muito de Madame Bovary em um Dom Casmurro, por exemplo. Assim, Machado, é essa identidade que ele reclama, né? isso. Machado lia em francês, ele conhecia, tinha contato com as novidades europeias que chegavam no Rio de Janeiro da época, né? As livrarias da Rua do Ouvidor. Então ele tinha contato e traduzia isso. Obviamente, como eu disse, não é uma mera cópia, não havia uma cópia, havia uma apropriação. Mas, de todo modo, as estéticas elas eram importadas, as estéticas literárias, né? E a questão do próprio preciosismo, na forma como a língua era tratada, também é algo que incomodava Lima Barreto, porque ele disse que afastava as pessoas do texto que estava sendo escrito. Lima Barreto, é bom lembrar, ele foi contemporâneo dos parnasianistas, né, e dos simbolistas. Você imagina a estética por estética. Agora uma A pergunta. gente fala do Olavo Bilac, que foi contemporâneo dele, né, o preciosismo da palavra. Mas aquela questão, é um paradoxo também, mas afastava. Mas o leitor também não pode tentar se sofisticar um pouco para entender? Concordo plenamente, mas a gente estava falando de um país em que a imensa maioria da população era analfabeta, né? Temos coletivos, né? Isso. O grau de instrução do brasileiro era muito baixo na época. Mas eu acho muito válido, porque também é como ele dizia, eu não estou falando da minha gente. No caso de Lima, ele não frequentava a sociedade carioca, ele não frequentava os bailes, né, os salões do Rio de Janeiro. Ele estava lá na periferia, estava lá na Pavuna, ele estava lá no subúrbio de sua época, que foi onde ele morou toda a sua vida. Ele estava lá na roda de chorinho, na roda de modinha. Ele fala, como eu posso construir um outro personagem se é esse o que eu conheço? O Rio de Janeiro que eu documento, que eu registro é esse. Das pessoas que atravessam a cidade todos os dias nesse deslocamento por conta de trabalho. A malha ferroviária, ela era muito importante no Rio de Janeiro dessa época. E foi o que muito influenciou o desenho urbanístico que a cidade teve, né? Porque as pessoas pegavam os bondes em direção à Central do Brasil. E a partir de lá elas iam para os seus trabalhos, né? No final do dia voltavam para a estação, para a central, pegavam o bonde até a sua periferia, né? Nesse caminho de ida e volta é que muitas vezes o Lima Barreto tinha contato com... Desculpa. O Lima Barreto tinha contato com essa gente, né? Com a classe popular da capital federal da época, né? Ele todos os dias também pegava esses bondes, né? E é interessante. A gente fala assim, até mesmo dentro desse deslocamento urbano havia diferença de classes, né? Havia os bondes mais baratos, que é onde o povão, vamos dizer assim, se deslocava, e havia o bonde onde que os bilhetes eram mais caros. Da perspectiva do leitor, primeiro que as pessoas elas têm aptidões variadas, né? Nem todo mundo tem aptidão por gostar de literatura. Eu, há muito tempo atrás, ainda bem que muito tempo atrás, hoje, graças a Deus, eu mudei minha concepção. Quando eu me deparei com Machado de Assis, eu li e falei, cara, coisa... Mas hoje eu percebo, isso bem jovem mesmo. Hoje eu percebo que eu não tinha a maturidade da época e a vocação, o prazer que eu descobri depois. Que quando eu me deparei com Machado de Assis, no caso eu li mais Machado de Assis do que Lima Barreto, já li Helena, estou lendo Quincas Borba, né? Memórias Póstumas. Cara, aquela linguagem culta, aquelas ênfases que ele gosta, né? De vista de chapéu, essas sutilezas, eu fico assim, cara, me encanta essa parte estética do Machado de Assis. Eu entendo que o contexto de Lima Barreto e Machado de Assis tem controvérsias, o próprio Machado também tem controvérsias, de ele não se reconhecer, né, a origem dele, como negro, né, ele não se reconhecer. Mas eu vou dizer, como leitor, eu nunca me preocupei com isso. Ainda bem que existem os dois. Aí a Lili até ela faz um diálogo sobre isso, porque existe um certo ativismo que começam a correr risco de vamos dizer, cancelamentos. Uhum.
E eu gostei muito da postura dela. Ela falou, vamos tomar cuidado com esses cancelamentos, porque esses contextos têm que ser entendidos sob o olhar da época. E não necessariamente eu, como apreciador, tenho que levar isso para a minha vida, né? Tudo bem, não estou dizendo que Machado de Assis não deveria se reconhecer, não há problema nisso. Mas são dois gigantes da literatura. Eu acho que nós, como leitores, nós, como estudiosos, nós só temos a ganhar com a existência de Lima Barreto e Machado de Assis. Não fazer um fla-flu desnecessário. Eu faço essa reflexão. Não sei se o seu amigo concorda ou tem algo a complementar, não sei. Concordo plenamente. Falando dentro de apelo literário, são até propostas completamente distintas. Embora muito do recorte histórico na obra do Machado de Assis, esse não era o foco dele. Ele não tinha um foco de registrar o Rio de Janeiro de seu tempo. Havia muita questão da psicologia dos personagens, né? Machado, aquela história, tem sua obra dividida em duas fases. A fase romântica, que é quando ele inicia, A Mão e a Luva, Yaya Garcia, Helena, né? Como você mesmo falou, e Ressurreição, são os 4 romances da fase romântica, e posteriormente ele vem com a fase realista, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba e Memorial de Aires. Mas em toda a sua obra, em maior ou menor grau, né, como eu disse, havia uma preocupação muito dos tipos, né, da psicologia dos personagens, né, principalmente quando ele entra na sua fase realista. A proposta literária do Lima Barreto ela já é mais distinta, por isso que eu entendo que São propostas diferentes. são propostas diferentes. Mas é como eu disse, havia sempre um reflexo de uma escola literária importada. E talvez em cima disso que o Lima Barreto fizesse a sua crítica mais contundente. E isso não era uma coisa da época também, né? É importante lembrar, não é que a nossa literatura começou a ter influência, vamos dizer assim, a partir do romantismo. Não, desde tempos pretéritos. Você fala mesmo do arcadismo, e há de se citar alguns poetas na época, é uma coisa despropositada. Você vai citar poetas que nem aqui no Brasil viveram, ou que viveram apenas uma parte de suas vidas, né? O próprio romantismo, geralmente foram para a Europa. A trajetória do Gonçalves Dias ela é muito representativa, porque é o que a imensa maioria dos intelectuais da época fazia. Eram pessoas de posses, de famílias ricas, tinham condições de ir para a Europa, ter seus estudos, sua formação, e aí, quando voltavam, traziam essa influência na bagagem, né? O próprio romantismo, né, que é uma escola europeia, fala assim, copiou da França, mas o que seria exclusivamente francês? Porque o estudo do romantismo perpassa ali pela formação da Prússia, da Alemanha. A escola romântica, o romantismo na França e na Alemanha vão ter diferenças. Sim. Vão ter contatos e diferenças, vão ter aproximações e distanciamentos. Então, é um tema, é uma pergunta difícil. O que é originário? O José de Alencar, ele tentou construir um indigenismo aqui no Brasil, retratar o índio. Aí as críticas são que o índio que ele retratava era um índio meio medieval, idealizado. O romantismo ele tem dentro do romantismo o elemento de historicismo, de buscar as raízes culturais. Uhum. Aí vem a questão que o Lima Barreto vai falar, talvez, né? Porque quando o José de Alencar, Gonçalves Dias, vai olhar para o passado brasileiro, parece que há uma omissão com relação aos índios. Eles tentam, não os índios, assim, eles tentam reconhecer o índio como o passado originário brasileiro, sim. Tem essa crítica de que o branco ele não é natural da América, ele vem da Europa. O africano vem com um legado africano, né, da África. A própria África é multifacetada, não é uma coisa unificada. Uhum. Até um termo generalizante, negócio de afro-brasileiro. É polêmico, mas me acontece. O que é o afro? É o sul, é o mediano, é o subsaariano, é o quê? Né? Tem vários contextos africanos. Então, a gente cai num generalismo, é complicado isso aí. E
houve um entendimento de que o índio era o nosso brasileiro raiz, vamos colocar assim, originário. Porém, quando você vai em José de Alencar, é um índio idealizado. Não é um índio, né? É um índio aos moldes de um cavaleiro medieval, por exemplo. Sim. Né? Interessante isso aí. O Peri é um bom exemplo disso, você falou bem. É um cavaleiro medieval com cocar, né? Tá Faz curioso. sentido, é. Mas então, o romantismo, ele deu brecha para esse tipo de abordagem, porque o romantismo, enquanto estética, ele nasce, e você citou a Alemanha muito bem, né? Ele nasce também dentro de um espírito nacionalista, de ufanismo, de exaltação dos símbolos nacionais. Então, quando o romantismo chega aqui, e aí há, sim, um espelho de uma estética, da idealização da figura feminina, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, ele se apropria desse espírito nacionalista. A gente não tinha como abraçar o nacionalismo francês, o nacionalismo alemão. Tinha que ter o nosso próprio nacionalismo. E dentro daquele contexto histórico, isso era fundamental. A gente está falando da segunda metade do século XIX, em que já era o império do Dom Pedro II, procurava justamente construir uma ideia de nação, de identidade nacional, de Brasil. O que é o Brasil? Então se discute, né? E eu acho que o pontapé inicial é justamente esse processo histórico, e tem figuras como o Gonçalves Dias, o José de Alencar, como muito relevantes. O José de Alencar tinha, dentro da sua obra literária, essa intenção, né, esse projeto de uma construção de uma identidade através dos tipos. Então ele fala o gaúcho, né, o índio, a ideia da corte, né, que circulava ali no Rio de Janeiro também, retratar aquele ambiente nacional. Então ele tem sim seus méritos, isso é muito importante de destacar. O interessante é que o Policarpo Quaresma, que tudo faz parte do universo do personagem, né? Tem tudo a ver. Uma historiadora, Márcia Maria Nakshara, que eu citei no primeira parte da parte histórica do Lima Barreto, é que dentro dessa discussão romântica de buscar o que é o brasileiro, prevaleceu um conceito de um Brasil só natureza. De um Brasil só natureza. Isso é refletido até no hino nacional, né? O Brasil Florão da América. Você vê o hino da independência, faz muito aspecto ao povo, né? O povo corajoso, um povo valente, tal. Mas quando você vai no hino nacional da República, que foi ali em 1991, se não me engano, ali com o Marechal Deodoro, quando ele abriu um concurso e ganhou o hino que é o nosso hoje, ele tem um Brasil geográfico, um Brasil do lábaro estrelado, deitado internamente de berço esplêndido, faz menções pontuais à população, mas a bandeira, a questão do verde, do florão, tal. A imagem do Brasil que é exportada é uma imagem de um Brasil natureza, de um índio infantil. Essa representação do índio infantil, eu gosto muito de falar sobre isso. É um índio como se fosse uma eterna infância, como se não tivesse o entendimento, a capacidade de um adulto, de um europeu. Tem esse preconceito. Então, assim, Lima Barreto, ele vai fazer menção ao povo, né? Sim. A questão nacional. Então, é curioso isso. Não sei se eu estou desvirtuando, mas eu acho que eu estou tentando compreender as indagações do Lima Barreto. Sim. Mas o povo não há muito enfoque na questão indígena na obra dele, não. É mais a questão da população negra e dos marginalizados. A questão negra, não do povo em geral. Não, do povo em geral, bom, exatamente. Foi muito bom você sublinhar isso aí. É importante destacar, porque essa questão racial, ela está, sim, muito presente na obra dele, seja por espelho de suas experiências de vida, seja por suas inquietações mesmo, suas preocupações. E Clara dos Anjos, ela é muito emblemática nesse sentido. Eu gosto de dizer que a obra do Lima Barreto, ela é porta de entrada e ela dá vazão para todo tipo de discussão. Até para a questão das políticas manicomiais aqui no Brasil, né? Sim. Quando a gente cita esse livro aqui, o Diário do Hospício e o Cemitério dos Vivos, a gente está falando de um relato de processos médicos, né, da época, muito cruéis. E como isso foi mudando com o passar do tempo, mas é um registro assim muito chocante de como eram as terapias da época. Até questões de políticas de saúde pública você encontra na obra do Lima Barreto, né? Uma discussão, dá vazão para muita coisa.
A questão política, né, a crítica que ele fazia, a forma como a política era muito autocentrada em seus interesses, está presente em Os Brusundangas. Aqui ele cria um país fictício que na base está falando do nosso. Os interesses que circulavam entre a classe dirigente, a forma como as pessoas buscavam atender suas próprias necessidades, como o apoio político era comprado com base em dinheiro, em recursos, né? Os Brusundangas é um livro extremamente atual, muito interessante. O Policarpo Quaresma, de qual não há nem muito o que acrescentar, é o livro mais lido e debatido de Lima Barreto, né? Mas no caso de Clara dos Anjos, eu acho Eu vou assim pedir uma obra singular. Eu vou pedir um momento, porque a gente vai falar agora um pouco, especialmente da Clara dos Anjos, que é o teu livro preferido. Sim, Para você não ser superficial, quero que você fale um pouco mais sobre ele. Vamos dar uma atenção especial. Ele merece uma atenção sim, especial pela escolha sua, mesmo que o Policarpo Quaresma seja de maior destaque. sim. É isso? Câmara fechada, por gentileza. O projeto Cemitério News, ele é coordenado e dirigido pelo professor César Augusto, o professor que vos fala, direcionado para o público estudantil do Colégio Militar e também para todos os que acessam o YouTube e assistam. E também contamos com a participação de professores, em especial o professor Rafael Machado. O podcast ele é editado pelo Centro de Mídias, vai aqui os nossos agradecimentos. É publicado no História em Conexão no YouTube. História em Conexão YouTube. E compartilhamos trechos no CMTO News Oficial no Instagram. E depois compartilhamos lá na TV Assembleia, que é divulgado para o público em geral. Para o público geral, TV Assembleia e História em Conexão YouTube. Você só tem um trabalho a fazer, só curtir, compartilhar e ser um seguidor CMTO News. Esse projeto bacana, sem falsa modéstia, muito bacana. Singular na educação do Tocantins. Beleza? Vamos para a parte aqui, a terceira etapa do podcast. E Clara dos Anjos, eu sei que você tem um carinho especial por Clara dos Anjos. Então, é com você expor o universo literário de Clara dos Anjos. Sim. O romance Clara dos Anjos, inclusive, foi um objeto de um projeto que eu desenvolvi na escola, nesse primeiro semestre, né? Foi tema a base, né, da minha letiva, em que eu procurei envolver muito das discussões que nós, né, tivemos até o momento aqui. Inclusive, eu apreciei. Eu agradeço. Mas então, Clara dos Anjos é aquele tipo de obra que, como eu disse, pode ser debatida e discutida de diversas formas e que serve para contextualizar discussões diárias, acadêmicas. Às vezes nós temos uma certa dificuldade para acessar essas discussões, né? Por exemplo, como eu falei, na minha experiência dando as aulas de sociologia, eu acho a obra literária muito interessante para isso. Clara dos Anjos debate desigualdade social, debate a questão do racismo e debate muito a questão da figura feminina na sociedade de uma forma muito contundente, né? Dizem que Lima Barreto não chegou a publicar a obra em vida, muito em parte por ele não considerá-la concluída a seu contento, né? Quando ele começou a escrever, ele publicou em vida apenas o primeiro capítulo desse livro, que inclusive teve algumas alterações posteriormente. Mas apenas o primeiro capítulo, né, que foi publicado em vida. E ele era uma escrita dele contemporânea ao Recordações do escrivão Isaías Caminha. Ele começou a escrever mais ou menos na mesma época, né? E esse chegou a ser publicado e esse não, pelo autor, né? Mas do que trata Clara dos Anjos, né? Clara dos Anjos conta a história da personagem protagonista, que é uma moça que mora em um subúrbio do Rio de Janeiro, né? Ele faz essa contextualização muito interessante, né? Esse mapeamento do Rio de Janeiro da época, essa geografia, né? Da cidade no período ali da primeira metade do século XX, né? Das primeiras décadas do século XX. Mora no subúrbio, filho do pai que é carteiro, a mãe é dona de casa e é uma moça criada com muito esmero pela família e tudo mais, né?
Só que ela acaba se interessando por um seresteiro, vamos dizer assim, né? Um rapaz que tocava na noite, em rodas de violão, uma figura muito conhecida na região onde ela morava, que é o Cassie Jones. O Cassie Jones, que é branco, que imagina ter um antepassado inglês, né? O sobrenome Jones vem muito em cima disso, né? Do antepassado inglês, ele assume, ele adota esse sobrenome desse suposto antepassado que ele teria, como uma forma de envaidecer. E ele tem uma fama de ser um sedutor. Ele seduzia as moças, né, deflorava, o que na época era uma coisa muito séria, né, muito grave, e as abandonava. Só que ele não fazia isso com qualquer uma, né? Ele fazia geralmente com moças negras de periferia, que eram essas pessoas que eram invisíveis para a sociedade, para as instituições da época, né? E aí a Clara acaba sendo um de seus alvos ao longo de sua história. Mas esse é o fio condutor do romance. Você vê a trajetória da Clara, da sua família, as relações que sua família tinha, acaba sendo, vamos dizer assim, o fio que leva a história. Porque tudo passa também pelo contexto histórico e urbanístico da cidade. O Lima faz um mapeamento muito interessante dessa distribuição dos bairros no Rio de Janeiro, dessa dinâmica urbana que tinha na época. Algumas regiões eram favorecidas, outras eram esquecidas. Era uma periferia, vamos dizer assim, que crescia à margem de qualquer ação pública, uma população que se organizava em torno de suas demandas. Legal, cara. É justamente por isso que você tem essa preferência, carinho especial por Clara dos Anjos? Sim, sim. Eu acho que é um livro que dá vazão para diversas discussões, como eu disse agora há pouco, né? A própria questão da construção da desigualdade no Rio de Janeiro, você vê muito a forma como foi sendo construída em termos de ocupação do espaço numa obra como essa. Bacana, bacana. Vamos passar o nosso slide, por favor? Um dos temas recorrentes em sua obra foi a urbanização, que já discutimos, né? Desordenadas da cidade brasileira. Você acabou de falar isso agora? Sim. Curioso. Antecipando problemas que persistem até hoje. Eu sou muito cuidadoso, alguns professores de história gostam muito de comparatismos. Eu gosto de comparatismo, uma das teorias literárias que eu gosto é o comparatismo, a literatura comparada. Mas é preciso fazer com muitos cuidados, pois são contextos, épocas diferentes. Porém, alguns problemas é possível a gente fazer essa comparação com todo cuidado, claro. É de que até hoje mesmo existem, né, segregações. Né? E sua crítica à reforma do centro do Rio de Janeiro, que resultou na expulsão de populações pobres para as áreas periféricas, ecoa nas questões de desigualdade e exclusão urbana contemporânea. O Lima Barreto, ele está mais para um sociólogo ou para um literato, meu amigo Rafael? Eu acho que ele se equilibra muito bem entre os dois, mas é inegável a intenção que o autor tinha de registrar, né, a cidade de seu tempo. Vale uma caneca com aquela caricatura ali, ficaria legal. Ó. E é muito interessante como o seu trabalho jornalístico acaba se espelhando na sua obra literária, né? Tanto na objetividade, o texto de Lima Barreto, ele não se perde em floreios linguísticos, estéticos, ele é um texto muito objetivo. José de Alencar é floreado demais, não é? Perto dele, com certeza. Eu já li alguns livros assim. Ele não tinha essas preocupações, né, da estética, muito por conta dessa questão que havia, vamos dizer assim, os debates dele com os intelectuais de seu período, né? Lima era uma pessoa que não se encaixava no que estava acontecendo na sua época e, de certa forma, ele era contra aquilo que estava por vir. Até voltando uma discussão que você mencionou, a questão da modernidade, né? A Semana da Arte Moderna, que já havia mobilizações de autores como Oswald de Andrade, Mário de Andrade. O Oswald tentou se aproximar do Lima Barreto, ele rechaçou. Então, é a questão de uma figura muito complexa, contraditória, porque ele rechaçava a estética modernista, ele não se identificava com os autores que estavam surgindo nesse contexto, e, ao mesmo tempo, ele não dialogava com os autores que estavam em destaque no seu período. Ele teve alguma relação com o Monteiro Lobato ou eu tô fora de tempo aqui?
Olha, Eu posso não, estar, não houve, equivocado aqui também. não houve muito um diálogo entre os dois, não. Eles são enquadrados como autores pré-modernistas, né? É. Essa falta de uma classificação mais exata é que joga eles no balaio desse pré-modernismo, que se antecipa. Eu posso estar equivocado também, mas se foram contemporâneos por uma parte, foram, né? Foram sim. Então aqui um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Mas não me lembro de haver algum diálogo direto entre os dois, não, né? Mas eu lembro que ele com Coelho Neto, eles também trocavam várias farpas, né? Sim. É, O que nós chamamos de pré-modernismo, na prática, é o que envolve esses autores que antecipam algumas questões, sejam estéticas ou temáticas. Por exemplo, o Monteiro Lobato não é lembrado pelas questões estéticas, mas temáticas. Ele cria o personagem Jaca Tatu, em que ele também discute questões sociais. mais do sertanejo, do sertão, né? Não, é o interior de São Paulo. Eu não sou leitor, nunca li. A questão do sertão, ela vem com Euclides da Cunha, que é outro considerado pré-modernista. A obra dele, de Euclides, não é nem propriamente literária, né? Então, a principal característica a ideia é essa, de uma preocupação social. A principal característica do pré-modernismo é o quê? A principal característica é discutir questões sociais. Questões sociais, bacana. Pode passar? Ou é o último slide? Isso. Em Clara dos Anjos encontramos uma síntese de suas preocupações sociais, temáticas, recorrentes e abordagens estéticas, que você já mencionou. Ao reproduzir as vozes da rua na fala de seus personagens, apresenta uma literatura à frente do seu tempo. Lembrei de um contratempo que ele tinha com o João do Rio. Sim. João do Rio era homossexual. Sim. E Lima Barreto fazia várias críticas a questões sexuais do João do Rio. Outro errado. Eu vi uma aula que ele tinha um desavença com o João do Rio. João do Rio é um ótimo autor. O João do Rio é um cara excelente autor. Merecia também um podcast só para ele. Sobre ele. As ruas têm personalidade, né? Isso. Ruas majestosas, ruas humildes, como se fosse... É muito legal, cara. Quando a gente fala em termos literários, são as duas contrapartes do mesmo cenário, do mesmo evento, que é esse Rio de Janeiro da Belle Époque. Esse Rio de Janeiro que se propôs uma Paris tropical, esse Rio de Janeiro que estava em processo de transformação. O João do Rio e o Lima Barreto, através de suas crônicas, eles registraram muito isso, com abordagens diferentes, né, como você mesmo disse, mas eles se aproximam muito dentro desse contexto. Bacana. Volta de novo, eu peço à produção colocar... manter a Clara dos Anjos, beleza. Aqui seguindo, né, você já falou sobre as discussões sobre racismo, desigualdades sociais. Aí a Clara é uma jovem seduzida por um cafajeste chamado Cassi Jones. A paisagem suburbana, a transformação que ganha vida. E essa questão do personagem Cassi Jones, que você falou que ele era um cafajeste, é recorrente. Eu acho que antigamente era mais recorrente ainda por conta das políticas, eram diferentes, as fiscalizações, a própria consciência popular era diferente. Mas havia muito isso mesmo do cara galanteador barato, aquele que chegava, seduzia e caía fora. Sim. Muito isso, muito. Eu já vi muitas histórias assim, muito mais antigas do que modernas. Assim, hoje a questão da denúncia, a questão dos órgãos públicos com relação a assédio, a violência contra a mulher, eu acho que hoje as questões estão mais delicadas. A vigilância é maior. Não que não haja ainda. Porém, no passado me parecia muito mais presente esse tipo. Aí é que está, professor, uma coisa que eu acho interessante destacar, e era isso que o Lima Barreto quis colocar em debate, essa proteção à figura feminina ela acontecia dentro de certos estratos sociais. As moças de classe baixa, as moças, né, que moravam nessas regiões, principalmente moças negras, elas não eram tão atendidas por conta justamente dessa questão do racismo. Às vezes a carência afetiva era maior também, preconceito. Né? Era comum, quando o homem deflorava a moça, até esse período, a questão do casamento forçado. Sim, né? Sim. A família da moça ia atrás do rapaz, né? Cobrava ali prestação em relação a isso. Falava, se mexeu, tem que casar, né? Exatamente. Havia esse ditado os assim... Os casamentos arranjados, eles aconteciam. Os casamentos forçados, eles aconteciam muito por conta desses defloramentos. Mas o Lima Barreto coloca que isso acontecia dentro de certos estratos sociais. A polícia até atuava em cima disso. A polícia repreendia quando o homem fazia isso, para
forçar a situação, condicionar mesmo, O né? casamento ele é uma proteção. Mas no caso das mulheres negras, das mulheres de periferia, já não havia tanta preocupação, elas já não eram tão alcançadas em torno dessa proteção. E por isso que o Cassie Jones ele tinha como alvo preferencial as moças negras, as moças de periferia. O Lima Barreto, ele até disse em um de seus registros no diário, que ele manteve um diário por muito tempo em sua vida, né, o diário íntimo, em que ele precisou reescrever diversas vezes algumas passagens do livro, porque a forma como ele descrevia o Cassie Jones representava tudo aquilo que ele odiava na sociedade. O branco que se cercava de privilégios. Ele tinha esse ranço mesmo, né? Ele enxergava como uma pessoa favorecida pela sociedade. Então, ele representava o Cassie Jones de uma forma tão execrável em seu texto que ele mesmo dizia, não está um personagem fidedigno, ele está simplesmente apresentando tudo aquilo que eu odeio. Tá muito pessoal a Está questão. muito pessoal, exatamente. Então ele precisou reescrever algumas passagens porque ele falou, não está para... A emoção sobressaiu ao literato, né? Exatamente. Ele sintetizava, o Cassie Jones sintetizava tudo aquilo que ele enxergava como errado dentro dessa ordem social, vamos dizer assim. Os privilégios que protegiam ele, né, em detrimento de pessoas, né, que eram expostas à vulnerabilidade. A Clara dos Anjos ela era um retrato de muitos cenários que o Lima Barreto vivenciou. Na época, as rodinhas, essa ideia do músico da noite, né, eu chamei de seresteiro, mas não era nem bem seresta, né, como se chamava na época. Era muito recorrente, as reuniões... Serenata? Serenata é outra coisa, né? O cara Era vai as cortejar. rodinhas, exatamente, as rodinhas de moda. Era muito comum as famílias simples fazerem um simulacro dos bailes da classe, só que de uma forma mais modesta, da classe alta, né? Você pega os bailes que tinham nos casarões de Botafogo, por exemplo, as famílias mais modestas, elas abriam suas salas também para os vizinhos, para os amigos, e tinham sempre um músico, né, que tocava as modinhas. E era dentro desse espaço de celebração, de música, de dança, que algumas figuras se aproveitavam dessas moças, né? Essa idealização do par romântico ainda era muito presente. A música é um canal afetivo muito forte, hein? Isso, aí até hoje. O Cassie Jones ele é apresentado como alguém que era conhecido na região e que sempre era chamado. Olha, vai ter festa, você chama ele que ele anima, ele toca as músicas que todo mundo gosta. E nessa aí? E aí nessa daí ele travava os contatos, né, com as moças e aquelas que ele viam como mais acessíveis. O Lima foi casado? Não. Até isso, né, cara? Pois é. Ele não deixou filhos, assim, como o Machado também não deixou, né? Não legou a ninguém o legado da sua miséria. Produção, passasse, eu acho que é o último slide, se eu não me engano. Acredito que é o último. É o último, eu acho. É o último. Beleza. Amigo, muito bacana ter esse diálogo com você. Para o encerramento, faça as considerações finais. Por que a literatura é importante na sua vida? Porque Lima Barreto foi escolhido, de tudo que você falou, se faltou alguma ponta, alguma coisa, faça uma consideração final para eu fazer o encerramento. Bem, primeiro de tudo, leiam. Ler é saber, ler é pensar, ler é refletir, ler é entender, é compreender. E a compreensão da vida, do mundo à nossa volta, ela é fundamental. E a leitura, dentro de um contexto, ela engrandece mais ainda a experiência. Por isso que eu volto a repetir. Procurem livros que trazem textos acessórios, artigos que contribuem para a experiência da leitura. O texto seco, vamos dizer assim, direto de Lima Barreto, talvez não suscite questões de uma forma tão evidente quanto uma obra que traga esses ensaios, por exemplo, né, que enriquece a experiência da leitura. E, no mais, agradeço pelo convite do professor, ter a oportunidade de falar de Lima Barreto para mim sempre é um prazer. Eu, embora professor de Sociologia, tenho essa ligação com a literatura, né, e eu acho um canal muito interessante para debater questões do nosso Brasil. Bacana. Eu, de história, eu posso dizer o mesmo. A literatura é uma janela, é um canal muito importante para fruição, para entendimento, para deleite, para tudo. E para a formação do imaginário, né? É importante um imaginário enriquecido,
ele dá uma dimensão na vida muito melhor, uma perspectiva de lidar com a vida, de lidar com a família, de lidar com os problemas, uma resiliência muito grande. Eu tenho a tese de que o imaginário empobrecido, o indivíduo com poucas referências, elas tende a sofrer mais e a ter menos respostas e entrar em conflito muito mais fácil do que quem busca enriquecer o imaginário. Então, respeitem a ficção, beleza? É ficção, faz de conta. A criança, ao aprender, nos seus primeiros passos, nos seus primeiros anos, ela aprende com a ficção. O mundo faz de conta. Ela começa a imitar o seu gesto, ela começa a imitar as suas brincadeiras, ela começa a inventar personagens, porque a imaginação tem a ver com o desenvolvimento do intelecto. Então, a ficção não é mero faz de conta. Ela tem uma importância pedagógica e formadora na personalidade. Esse podcast foi feito no Centro de Mídias. Agradeço a produção do Centro de Mídias pela edição, pelo carinho pela produção, ao Cemitério News também. E é isso. Curta, compartilhe. Aqui é César Augusto. História para dentro da cabeça, ó. História para dentro da cabeça. Tchau.